capítulo de número 10, Lucas, capítulo de número 10, e nós vamos ler um versículo desse texto, que está no versículo de número 25 do capítulo de número 10, a parábola do bom samaritano. Vai dizer assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar? O que farei para herdar? Pode tomar os seus assentos, em nome de Jesus. Nós temos uma história que hoje, como nós já vimos várias vezes essa mensagem ser pregada, várias vezes essa mesma mensagem ser mencionada aqui nesse lugar. Mas se nós olhamos nesse texto, esse texto ele tem algumas informações na nossa vida. E se você olhar no livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13, Gabriel fica atento, a Bíblia vai falar que Jesus, ele consagrou os discípulos, ele chama os discípulos e consagra. E nós vemos que ao Jesus escolher os discípulos, no livro de Marcos 3:13, me ajuda por favor, eu preciso pregar. A Bíblia fala que Jesus consagrou os discípulos, isso eles fizeram. Quando Jesus ele consagra os discípulos, Jesus ele dá poder para cada um. Jesus ele dá autoridade para cada um. Jesus ele dá virtude para cada um daqueles discípulos. E você observa que no meio de uma grande multidão, quando Jesus ele escolhe, tinha muita gente. Só que no meio de muita gente, Jesus ele só escolhe 12. E no meio desses 12 que Jesus escolhe, Jesus ele vai dar virtudes, poder, unção diferente para cada um. E qual era o poder que Jesus estava dando para aqueles discípulos? Jesus estava dando poder para eles curar os enfermos, expulsar os demônios, dar vista ao cego, ao paralítico. Então cada um deles estava com virtude. E a Bíblia vai dizer que depois que Jesus ele separa os 12 discípulos, que dá poder para cada um deles, a Bíblia vai dizer que eles saíram, todos eles, a um evangelismo. Só que esse evangelismo não era como o evangelismo que nós vemos hoje. O evangelismo que nós vemos hoje é você sair para a rua, entregar um profeta, é você convidar alguém, é você fazer o convite. Não, a Bíblia diz que eles saíram nesse evangelismo, e ali eles começaram a colocar com imposições de mão nos enfermos, nos doentes, e ali as pessoas eram curadas, as pessoas eram livres, as pessoas eram libertas, as pessoas eram transformadas. Tanto que no livro de Lucas 10:20, por favor, a Bíblia vai dizer que aqui agora, depois que eles saem para a rua, que eles vão para o evangelismo, quando eles voltam maravilhados. Porque isso mostra que quando eles saíram para o evangelismo, que eles viram sinais, prodígios e maravilhas, eles voltam maravilhados. Aí a pergunta que não quer calar: por que eles ficaram maravilhados? Eu vou dizer para você: porque um homem debaixo da autoridade de Jesus, ele passa a fazer coisas que ele nunca imaginou. O homem debaixo da autoridade de Jesus, ele faz coisas que o homem normal ele não consegue fazer. Então a Bíblia mostra para nós que debaixo da autoridade de Jesus você faz algo que o homem natural jamais ele pode fazer. É isso que acontece na vida dos discípulos. A Bíblia diz que eles saíram para a rua naquele evangelismo e eles fizeram tantos sinais, prodígios e maravilhas que eles ficaram impactados. Eles olharam e viram que no nome de Jesus tinha um tal poder que eles operaram aqueles sinais. Aí eu fico me perguntando por quê? Porque o nome de Jesus ele tem poder. Ninguém consegue fazer nada a não ser no nome de Jesus. Quando você cura alguém é no nome de Jesus.
Quando você liberta alguém, é no nome de Jesus. Se você batiza alguém, é no nome de Jesus. Se você abençoa alguém, é no nome de Jesus. Então sempre o nome de Jesus, ele está acima de todas as coisas. Então a Bíblia diz que eles fizeram aquele evangelismo, mas quando eles voltaram animados, eles ficaram impactados, maravilhados. Por que eles voltaram maravilhados e impactados? Porque, olha, eles voltaram tão alegres, tão felizes, porque eles viram que no nome de Jesus acontecia coisas extraordinárias. Então nós vemos hoje que muitas pessoas elas se engrandecem, esquecendo que é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. Então os discípulos aqui, quando eles voltaram, quando eles chegaram daquele evangelismo, eles olham para Jesus e dizem: nós arrebentamos. Quando eles voltam desse evangelismo, ele vai dizer: olha, Jesus foi top nos dias de hoje, foi top, foi legal, foi maravilhoso, foi forte. A palavra de hoje que nós usamos são essa. Só que os discípulos vão olhar para Jesus depois que eles voltam, vai dizer: Jesus, Senhor, nós arrebentamos. O evangelismo hoje foi poderoso. Aí o Senhor olha para ele, querendo dizer alguma coisa, mas eles não percebem. E eles começam a dizer: olha, Jesus, foi top demais. A gente operamos sinais, prodígios que o Senhor nem imagina. E nós vemos que Jesus, nesse mesmo texto, Jesus vai falar algo para eles. Jesus vai mostrar algo para eles. E o que Jesus vai mostrar? Porque nós vemos aqui que o Senhor, a Bíblia diz que ele chega para o Senhor e diz: olha, até os demônios têm sujeitado a nós. Então eles viram coisas extraordinárias, eles viram coisas maravilhosas. Jesus olha para eles e vai ver a sua euforia. Jesus olha para eles e vê a alegria deles. Imagine, igreja, quando eles voltaram, que eles viram tantos prodígios. Então Jesus está olhando para ele e vendo que eles estão alegres, mas eles estão alegres de uma forma errada, ou não? Quando Jesus olha para eles está alegre, mas está de uma forma errada. Por que ele está de uma forma errada? Por causa da motivação da sua alegria. Porque quando eles voltam para Jesus, ele começa a contar, e Jesus só olhando para eles. Eles estão alegres? Sim. Quem não ficaria alegre? Quem saísse para a rua e orasse por alguém e fosse curado, expulsasse os demônios, não ia voltar alegre. Só que a alegria que nós vemos neles aqui está errada. Aí a igreja fica perguntando: por que está errada? Todo mundo quer saber a resposta. Porque Jesus vai olhar para eles, e Jesus olha para eles e diz assim para eles: vocês deveriam estar alegres, não pelo expulsar os demônios. Você percebe que Jesus aqui repreende eles. Jesus olha para eles e diz assim: vocês deveriam sim estar alegres, mas não para os demônios se sujeitavam a vocês. Vocês deveriam estar alegres sim, não por expulsar os demônios, curar os enfermos. Vocês não deveriam. Por que, igreja? Jesus está repreendendo pela fúria da alegria deles. Olha, se pregar uma palavra dessa para algumas igrejas, alguns irmãos, eles saem de bico, sabe, esturrando. Então a Bíblia mostra que Jesus está vendo a euforia, a alegria deles, mas é de uma forma errada. Por quê? Porque nós fizemos coisas extraordinárias. Nós expulsamos demônios. Olha, os demônios se humilharam aos nossos pés. Jesus vai olhar para ele e vai dizer para ele: vocês deveriam estar alegres, não pelo motivo dos demônios se sujeitavam a vocês, mas por quê? Eu sei que vocês estão alegres, mas vocês deveriam estar alegres pelo
está escrito no livro da vida. Essa era a alegria que eles deveriam ter, não pelos demônios se sujeitados a ele, não pelas curas, não pelos milagres, porque o que tem de gente engrandecendo pelaquilo que acontece através da sua vida não é brincadeira. Quando alguém ele ora em alguém, profetiza em alguém, que o milagre acontece, a cura chega, ele sai falando pela aí, eu sou bom. Você viu o que aconteceu através da minha vida, o que houve? Você viu o milagre que eu operei? Você viu que eu abri a minha boca e aconteceu? Eu vou dizer algo para alguém aqui nessa noite. Eu sei que essa igreja não é dessa forma, mas toda glória e toda honra é somente dado a Ele, e Ele não divide com ninguém. Todavia que Ele quiser nos repreender, Ele vai nos repreender, igreja. Então nós vemos que Jesus olha para eles, vê a euforia, vê eles falando, mas Jesus desce o cajado neles. Não era bom dizer parabéns vocês? Não. Primeiro Jesus deu poder e autoridade, ungiu e deu poder e autoridade. Então agora vocês estão preparados para operar em meu nome. Não é no nome de vocês. Muita gente está operando, mas não é no nome de Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus vai dizer para eles: vocês deveriam estar alegres sim, por ser cidadãos dos céus, e não pelos milagres que vocês operaram. O nosso dever aqui na terra é pregar, é curar, se possível sim, mas a maior alegria não é pelo aquilo que acontece através da nossa vida, mas é por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria do cristão. A maior alegria do cristão é ter o nome no livro da vida, porque eu vou dizer para vocês, não adianta operar milagre se o nome não estiver no livro da vida. Não adianta pregar se o nome não estiver no livro da vida. Não adianta fazer bonito se o nome não estiver no livro da vida. Tem muita gente operando, mas o nome não está no livro da vida. Tem muita gente fazendo, mas o nome não está escrito no livro da vida. Então Jesus vai olhar para ele: vocês deveriam sair e voltar alegre, por saber que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você que veio aqui nesse culto hoje, você deveria entrar alegre e sair alegre. Não pela roupa que você está vestido, não pelo aquilo que Deus ele fez ou está fazendo na sua vida, mas pelo teu nome está escrito no livro da vida. Será que alguém aqui tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Será que tem alguém que tem certeza que o nome está lá escrito no livro lá nos céus? Então esse é o único motivo de você se alegrar, não pelo aquilo que Ele pode fazer ou te entregar, mas pelo fato de o teu nome estar escrito no livro da vida. Por que, igreja? Porque Jesus ele está dizendo para eles, Jesus está repreendendo ele, porque naquele dia, porque é bíblico isso, porque naquele grande dia, se Jesus olha para ele e dissesse: parabéns, está tudo bem, feliz pelo tudo que tem acontecido, só que Jesus repreende ele. Por que Jesus repreende ele? Porque nós sabemos que naquele grande dia o que vai vir de pessoas e dizer: Senhor, mas em teu nome, está vendo porque a Bíblia ela é verdadeira? Vocês vão passar a entender um pouco. Então Jesus olha para eles e repreende: você tem que estar alegre pelo teu nome estar no livro da vida, não pelo que você faz, não pelo que você opera, porque ele já escreveu e preveu o futuro que iria acontecer, o que está acontecendo no dia hoje. É por isso que Jesus repreende. Se ele repreendeu os discípulos, imagine eu e você. Então Jesus vai olhar para eles e questiona, repreende. Por quê? Porque ele sabe que naquele grande dia, na sua volta, muita gente vai chegar e dizer: Senhor, em teu nome eu operei milagre, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu orei, o milagre aconteceu, em teu nome eu estava orando, aconteceu algo poderoso. É por isso que Jesus ele repreendeu os discípulos. Porque se ele está repreendendo os discípulos, ele está tratando do discípulo, mas ele também está tratando de nós. Porque naquele, eu vou dizer por Deus, porque naquele grande dia não adianta você chegar e bater na porta e dizer: mas eu estive lá na igreja do pastor Edson, lá eu operei um milagre, eu estive na igreja B, eu orei lá, a irmã foi curada, eu estive na igreja C,
quando eu abri a boca, o milagre aconteceu no ato, não. Eu vou dizer uma coisa, aquele grande dia que vai surgir de pessoas para dizer que no nome dele aconteceu um milagre, só que ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Não adianta operar milagre se não tem nome no livro da vida. Você pode ser o maior canal de bênção, você pode ser um dos maiores que opera sinais, prodígios e maravilha, mas se não tiver um nome escrito no livro da vida, nada vai acontecer. Não adianta. Tem muita gente se engrandecendo. Eu fiz, aconteceu. Quer ver a prova? Olha lá em Mateus 7, o que a Bíblia vai dizer. Mateus 7, 22 e 23. O que Jesus vai dizer para muita gente que são pregador, que gosta de microfone, gosta de altares, gosta de púlpitos, gosta de profetizar mentira, falsos profetas, enganadores, miseráveis. O que vai acontecer naquele grande dia não é brincadeira. Então, se eu fosse você, se convertia em ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher diante do teu Senhor, porque não adianta operar sinais. Olha o que ele vai dizer naquele grande dia. É por isso que ele repreende os discípulos. Ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ali ele vai dizer: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Então imagine quanta gente hoje estão pregando, brincando com o nome do Senhor, entregando falsas profecias, enganando a igreja, fazendo o povo errar. Só que o acerto final é naquele grande dia, porque o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque vos não te conheço. Aí nós vemos aqui que Jesus, ele olha para os discípulos e repreende os discípulos. Ele não poderia dar um carinho para os discípulos? Não, Jesus ele repreende. Quando Jesus olha para eles e dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu vos não te conheço. E aí o que será? Quando ele olhar no livro da vida e o teu nome não está. Deixa eu ver aqui o teu nome. Não está. Senhor, mas o teu nome eu fiz sinais, mas o teu nome não está. Senhor, mas o teu nome eu expulsei. Deixa eu ver aqui. Mas aqui o teu nome não está. O mais importante do Evangelho não é você pregar nem falar bonito, nem louvar bonito. É o nome no livro da vida. Porque você pode louvar bonito, profetizar bonito, fazer bonito, mas se não tiver o nome no livro da vida, de nada tem aproveito. Então nós temos que ter o nosso nome escrito no livro da vida. Quem tem certeza que o teu nome está no livro da vida? Você tem certeza? Você tem certeza que agora você seria salvo? Hein? É bom a gente ter certeza. Então nós vemos aqui que em Mateus 7, 23 o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu vos não te conheço. Maldito, seja queimado no fogo do inferno. Essa vai ser uma das maiores provas no céu para muitos homens e muitas mulheres. É o que vai acontecer. Então nós vemos aqui que os discípulos chegam e conta as maravilhas que eles fazem, mas a maior preocupação de Jesus em dizer para eles: não se alegrem com tais sinais, não se alegrem pelo que vocês fazem ou fizeram, até porque ele está fazendo o nome dele, não é seu nome, mas se alegrei pelo seu nome, está escrito no livro da vida. Tem muita gente se alegrando com muitas coisas que não se deveriam. Ao invés de se alegrar, tem gente se alegrando com a prova do outro, tem gente se alegrando com a vida destruída do outro,
tem muita gente se alegrando com muitas coisas que está acontecendo no mundo, mas não se alegra com o seu nome, se ele está escrito no livro da vida. É o que nós temos que estar alegre com o nosso nome no livro da vida. Coisas que não ou só alimentam o seu ego. Tem muita gente feliz, não com coisas que agradam a Deus, mas com aquilo que alegra a Ele mesmo, que se alegra ao seu ego, a sua pessoa. E o nosso dever como cristão é se alegrar com o nome no livro da vida. Então nós vemos aqui, igreja, que imagine quando Jesus ele repreende os discípulos. Eu vou dizer algo para alguém aqui: a sua vaidade não garante salvação. A sua vaidade, a sua roupa, o seu sapato, o seu cabelo, a sua forma de falar, ela não garante passaporte para os céus. Isso não garante. O seu carro novo não garante. Sua casa nova não garante. O seu novo emprego não garante. O seu dinheiro, a sua fortuna, ele não garante passaporte para os céus. Só existe uma forma de nós ter passaporte para os céus. Então nós vemos, igreja, que ele chega para o Senhor e diz: olha, mas os demônios, eles submetem a nós. Os demônios se submetem a nós. Jesus olha para eles e vai dizer: vocês podiam se alegrar, porque vai chegar. Ele quer dizer que vocês têm que se alegrar, porque vai chegar dia que vocês vão pregar e não vai ter milagre. Fala a verdade. Vai ter dia que você vai pregar e não vai ver cura. Tem dia que você prega e não vai ver libertação. Tem dia que você prega e não vê prosperidade. Tem dia que vocês vão pregar e não vai ver porta aberta. Quantas vezes vocês profetizou porta aberta, a porta se abriu? Quantas vezes você profetizou a cura aconteceu? A Bíblia é verdadeira, está se cumprindo tudo que está escrito. Então vocês estão se alegrando pelo que os demônios se submetem a vocês? Então eu vou dizer algo para vocês: vai ter dia que vocês vão pregar e nada vai acontecer. E aí, quantas vezes nós pregamos aqui durante esse ano inteiro e muitas coisas não aconteceu aquilo que nós pregamos? Isso porque nós não brincamos de ficar aqui brincando de profecia. E quantos altares estão por aí profetizando e não está acontecendo? Então Jesus dá um alerta para eles: hoje vocês viram que os demônios se submeteram, mas você vai ter dia que vai pregar e nada vai acontecer. Vocês não vão ver milagres, vocês não vão ver prodígios, vocês não vão ver cura, vocês não vão ver nada acontecer na vida de vocês. Por quê? Então a maior alegria do cristão não é aquilo que você pode operar, é o nome no livro da vida. Curar alguém faz parte do teu ministério. Expulsar demônio faz parte da obra que Deus tem na sua vida. Profetizar e acontecer faz parte do chamado. Mas a maior alegria é o nome, é morada no céu. A nossa maior garantia, porque tem muita gente que naquele grande dia não vai poder entrar naquelas portas. Amém, igreja? Então nós vemos aqui que por isso que o Senhor repreende os discípulos. A preocupação de Jesus, se pregar a primeira vez e viram tudo isso, imagina o que vai ser agora para frente. É o que nós estamos vivendo hoje. Tem gente que diz assim: olha, se Deus não fizer, eu como a Bíblia, então pode comer. Se Deus não fizer, eu paro de pregar, então pode parar hoje. Se Deus não é Deus na minha vida, ou se Deus é Deus na minha vida, vai acontecer. Se não acontecer, nunca mais eu subo no altar. Então pode parar de subir hoje, porque Deus ele faz quando Ele quer. Quando Ele quer, Ele faz, Ele opera. Caso contrário, ninguém obriga o Senhor a fazer nada. Olha a preocupação de Jesus. Tem muita gente, igreja, é o que acontece no dia de hoje. Só existe uma alegria na vida de vocês que ninguém pode tirar.
Ninguém pode tirar tudo de vocês, mas existe uma alegria dentro de vocês que ninguém pode tirar. É a certeza da salvação. É a certeza daquilo que vocês estão buscando e confiando diante dele. Só que existe. Tem muita gente de bituca, sabe por quê? Ouvindo isso, para quê? Tem muita gente de bituca. Eu vou provar para vocês agora. Lembra aonde nós lemos? Quando Jesus olha para os discípulos, existe uma alegria. Existe algo dentro de vocês que ninguém pode tirar, que é a salvação, o nome escrito no livro da vida. A Bíblia vai dizer que naquele momento se manifesta um homem, e aquele homem ele estava ali, e ele era um doutor da lei, ele estava o quê? De bituca, porque ele vai olhar pelaquilo que Jesus fala, e Jesus dizendo: olha, alegrei pelo nome de vocês que estão escritos no livro da vida. Aquele doutor da lei, ele era um advogado, ele era alguém que era estudado, ele conhecia todo o Pentateuco, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia toda a palavra. Esse doutor da lei, aonde nós lemos, se vocês não lembrar, ele era um advogado e muito estudado, ele sabia de tudo. Então quando ele olha e vê Jesus dizendo: alegrei pelo nome no livro da vida, ele se interessa, ele vai olhar para Jesus e vai fazer uma pergunta: como assim o Senhor disse que eles têm um nome no livro da vida? Como assim? Olha lá, já está ali, ó. Nós lemos lá da igreja. Ele se manifesta e pergunta para Jesus: como assim eles têm um nome no livro da vida? E a primeira coisa que nos mostra aqui é que ele fica impactado pelo que Jesus falou. Jesus disse para os discípulos: olha, alegrei por o nome de vocês, está no livro da vida. Então, olha, está vendo como tem gente sempre nos observando? Eu vi isso aqui hoje. Sempre tem alguém de olho na gente, sempre tem alguém que olha. Tem gente no meio da igreja que ele está de pituca pelo aquilo que acontece na sua vida, como vai ser, o que será. É assim que acontece. Então a Bíblia mostra que tem um doutor da lei. O doutor da lei, vocês sabem quem é doutor? Já diz doutor. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é uma pessoa pequena, desconhecida. A Bíblia é bem referente a dizer que um doutor da lei, ele se levanta. Por quê? Porque ele observa: olha, Jesus ele tem jogo de cintura para poder ganhar alguém, tá? Quando ele quer fazer, ele faz. Não adianta, ele descobre, ele toca para alguém sentir. Então a Bíblia diz que quando Jesus, a palavra dele tem direção. Eu mesmo pregando aqui, eu já começo a ficar meio impactado, sabe? Tentando entender o psicológico, aquilo que Jesus ele tem para poder oferecer, para ganhar alguém. Porque a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz para ele: alegrei-vos pelo que escrito o nome de vocês no livro da vida. Eu fico imaginando, pensa comigo, é coisa automática aqui agora. Quando Jesus fala isso, me dá um entender que ele estava de olho naquele doutor da lei, me dá um entender que Jesus estava olhando para ele, me dá um entender que Jesus já sabia que ia tocar na carne dele. É por isso que Jesus olha e diz para os discípulos: ei, não alegrei pelo que vocês fazem, pelo que vocês mas alegrai-vos pelo que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então até parece que através desse título eu consigo ver Jesus dizendo: eu preciso tocar em alguém, eu preciso fazer uma obra na vida de alguém. Quer ver eu tocar na moral dele? Aí a Bíblia diz que esse homem, quando ouve Jesus falando dessa tal coisa, essa tal maravilha, ele se levanta, se manifesta, se prontifica na presença de Jesus e ele questiona. Por quê? Porque ele era um doutor da lei, ele era alguém que era estudado, alguém conhecia a Bíblia, a palavra de cabo a rabo, ele conhecia tudo. Então eu imagino ele dizendo assim: como assim esses homens ainda não sabem nem ler, não sabem nem o que é a palavra? Eles são pescadores, não é reconhecido, não estudaram, não fizeram faculdade. Como assim eles têm o nome da Bíblia e eu que sou um doutor da lei, eu não tenho o meu nome no livro da vida? Então eu vou me levantar e vou pegar
vai trazendo as coisas, como ela vem esclarecendo. Então esse cara, ele vai dizer que os discípulos são analfabetos. Esse cara, ele vai se levantar e vai questionar, porque talvez ele conhecia os discípulos, sabia que ali tinha pescadores, que muitos da sua profissão era fraca, talvez eles não tinham nem estudado, como ele vai questionar. Então ele se interessa, porque Jesus disse que ele tem o nome no livro da vida. Então ele quer entender por que os discípulos têm ou ele não. Então a Bíblia vai dizer: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele se interessa. Então ele fica curioso, ele quer entender por que eles têm. Eu quero entender por quê. O que eu farei para herdar a vida eterna? Como assim o Senhor diz que o nome deles estão no livro da vida? Olha o verso de número 25, onde nós estamos lendo. Ele está dizendo: o que eu tenho que fazer para ter o nome no livro da vida? E aí o que acontece? É onde entra a história. Tem gente que acha que aquilo que ele tem já é o suficiente para ter o nome no livro da vida. Se fosse para ter o nome no livro da vida, o doutor da lei tinha. Só que Jesus dá uma porrada nele também. Então eu vou dizer para pessoas aqui: se você estiver pensando que um bem material vai ter o teu nome no livro da vida, não vai. Se a estrutura financeira é sua, você acha que você vai ter o nome no livro da vida? Não vai. Se você acha que um carro do ano zero vai, não vai. Porque no título da mensagem nós já vimos que não vai. Roupa da marca, muito menos. Sapato da marca, piorou. Não adianta, com Deus não. Então a Bíblia mostra que no versículo de número 25 ele se interessa. Só que eu vou dizer algo para alguém: talvez você não tenha um carro novo, uma casa nova, um terno novo, um sapato novo, mas você tem, meu Deus do céu, aquilo que alguém não tem. Porque enquanto alguns confiam em cavalos, em carro, você confia no Deus Todo-Poderoso. Não é porque você não tem bens materiais, não, isso é material. Então a Bíblia mostra para nós aqui, porque esse homem, ele se interessa. Ele é um doutor da lei. Sabe qual é o mais importante aqui dentro da igreja? Não é aquilo que você tem, é a essência que está dentro de você. Você pode ter nome, você tem faculdade, mas se não tiver a essência, não adianta nada, é de água abaixo. Então a Bíblia mostra para nós, olha, meu Deus, que esse homem, ele se interessa. Por quê? Por que ele se interessa aqui nesse livro? Ele está impressionado com o quê? Com o que Jesus falou. Ele está impressionado, então ele fica curioso para querer entender o que eu devo fazer para ter a vida eterna. O que eu devo fazer? Ele vai questionar: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus dá uma lição de moral nele. Jesus chega para ele e mostra a lei. Só que antes de nós entrar nesse detalhe, nós vamos ver outro detalhe aqui nesse título. Sabe o que o Senhor ele olha para nós? Você não é o que você tem para mostrar por fora, sabia? O Senhor olha para nós, você acha que Ele olha para a minha roupa? Ele não olha pelo aquilo que você tem para mostrar por fora, Ele olha o que está dentro de você. Então Jesus sabia o que estava dentro daquele moço. Não o que ele era um doutor, mas Jesus estava olhando o que estava dentro dele. Então o Senhor olha para nós aquilo que está dentro de nós, e não aquilo que está fora de nós. Fora de nós são só expectativas. Fora por nós é só matéria, físico. Só que o Senhor olha dentro de nós. Então a Bíblia mostra para nós aqui
que ele vai olhar e questionar para Deus: por que o nome deles está escrito no livro da vida? E ele vai dizer: o que tenho que fazer para o meu nome estar lá? O que eu tenho que fazer? Jesus vai dizer para ele, ou falar para ele. O que o Senhor vai falar para ele? O Senhor libera uma palavra para ele. E qual é a palavra? Jesus vai olhar para ele e dizer: mas você é um doutor da lei. Você conhece tudo e não sabe? Ô papai, porque tem gente que acha que sabe tudo, mas na hora da resposta não tem. Você é um doutor da lei, é estudado, conhece o Pentateuco, conhece a Bíblia, a palavra. Mas peraí, você não sabe o que está escrito na lei? Você não sabe, você não conhece de lei? Você não é estudado, não conhece de lei? Então você deveria saber o que está escrito na lei. Olha, você conhece de lei e não sabe o que está escrito? Irmão, Jesus ele tem resposta para tudo. Jesus vai dizer para ele: você conhece da lei, mas você não sabe o que está escrito na lei? E aí Jesus vai dizer algo para ele importante, né? Jesus vai dar a resposta para ele, porque nós vemos aqui, Jesus vai dizer para ele, por quê? Jesus vai dizer que eu vou trabalhar com você diferente. Se você ler o texto da Bíblia, você vai ver que Jesus vai dizer para ele: eu vou trabalhar com você diferente. Por quê? Porque quem sabe mais, eu cobro mais. Você não é um doutor? Lembra daquele que quem recebe mais será cobrado? Jesus disse: você já é doutor, já conhece de tudo, mas você quer aprender mais? Então com você é diferente, o tratar é diferente. Você quer mais, então você vai ser cobrado muito mais. Então entenda isso: quanto mais o Senhor ele te dá, mais ele te cobra. Tiago 3:1, para você entender. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam, sabendo que receberemos. Quer mais? Se está doendo agora, já está gemendo. Se não está aguentando, imagine se receber mais. Quer mais? Você já é um doutor. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Você já é um papai, clareia. Você já é um pregador, você já é uma levita. Você já é um cooperador. Você já tem nome, você já tem cargo, você já tem título. Você quer mais? Então você quer mais, mas eu te dou, mas será cobrado. Quanto mais receberemos, mais duro será o juízo. Ele está querendo dizer: quanto mais você recebe, mais eu te pego. Quanto mais você recebe, mais duro será, severo o juízo. Então é por isso que muita gente, quando passa a receber, vem as cobranças, vem o árduo, e não está preparado, não aguenta. Porque quanto mais recebe, mais. Se eu não ponho aqui, talvez você não ia acreditar no que eu estou falando. Olha o verso de número 26, o que ele vai dizer. 26. Mas ele lhe disse que está escrito na lei. Olha lá. E ele lhe disse. Ele é quem que está falando, o doutor da lei. Ele lhe disse que está escrito na lei. Como assim você quer falar de lei se tu conhece? Você não... papai. Você quer perguntar o que se tu conhece a Bíblia? Tu prega a Bíblia, entende a Bíblia. Você quer questionar o que? Está na Bíblia. Então Jesus, irmão, ele pega sem dó. A Bíblia vai dizer que ele vai e pergunta no verso número 26. E a resposta de Jesus para ele é: porque não adianta apenas você conhecer da Bíblia, da palavra. Você não adianta só conhecer da lei, mas você precisa interpretar a lei da forma que ela é. Porque ler a Bíblia todo mundo lê, sim ou não? Pregar todo mundo prega, mas eu quero ver você interpretar da forma que ela
pregar, todo mundo prega. Lê, todo mundo lê. Jesus está falando para ele assim: você não conhece de lei? E você só lê a lei, mas não sabe interpretar a lei? O que está escrito na lei? Está vendo como o negócio é estreito, igreja? Ele conhecia. Ei, sabe quantas leis existia e existe? 613 leis. Só que esse homem vai pegar apenas 2. Não é assim que você faz? Não é assim que nós fazemos? São 613 leis, mas queremos resumir as 6. Ai, papai, desceu, hein? As 613 em uma só, ou em 2. Nós vemos isso aqui. Existem 613 leis, mas ele quer passar por cima de uma autoridade. E ele quer resumir a história apenas em 2. Jesus está dizendo: não, senhor, são 613 leis. Você é doutor, você sabe muito bem. Então para Deus não adianta se tu é estudado, não adianta se tu fez teologia, não adianta se tu conhece toda a ciência. Não adianta. Para Deus não adianta, porque tu lê hoje uma coisa, interpreta do teu jeito, fala do teu jeito, mas tu está esquecendo das leis. Passa por cima das leis, só quer obedecer. Mas a Bíblia diz: não, meu irmão, a Bíblia não só diz isso, não. A Bíblia ela tem 613 leis que tem que ser obedecida, que tem que ser seguida. Então Jesus vai falar para ele, porque ele pega 613 leis e vão transformar apenas em 2. Jesus pergunta para ele, ou Jesus pergunta para esse homem: o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus? Já que tu conhece de lei, já que tu conhece a Bíblia, o que tu deve fazer? Isso aqui já é Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim: o que a Bíblia diz mesmo? Você conhece de lei? Aí ele vai e responde no verso de número 27. Está vendo o que ele não é bobo? Conhecer, todo mundo conhece, difícil é obedecer. Pregar, todo mundo prega, o difícil é seguir a lei, manda dele, pô. Se é doutor, mas olha lá. O que adianta? Então eu vou dizer algo aqui, igreja. O nosso cargo diante de Deus é fichinha. Pega e prega com amor, faz bem feito. Obedece e segue. Não adianta. Olha lá o que ele vai dizer. Isso aqui já é um homem. Porque Deus questiona ele. Jesus chega nele e deixa ler. E quando deixa ler, ele vai lá. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti. Quem respondeu foi ele. Mas ele só pegou isso aqui, de 613 leis. Então ele resume apenas em uma só coisa aqui, ó. No versículo de número 27, ele responde desse jeito. Só que Jesus dá outra palavra nele. Quando ele lê toda essa lei, Jesus olha para ele e diz assim: olha, agora cumpra o que você leu. Em outras palavras, Jesus queria dizer assim: obedeça. Agora você não já conhece, então siga, obedeça. Porque não adianta conhecer, igreja. Não adianta ler, tem que obedecer. Isso aqui é um doutor da lei com o mestre, todo poderoso. O chicote desceu no lombo dele. Ele vai contar tudinho aqui nesse verso de número 27, mas Jesus vai dizer para ele: agora cumpra a lei que está escrita. Porque Jesus desceu aí, tu é acostumado a ler livro, não Bíblia. Tem muita gente que parece que é acostumado a ler livro, ler historinha para criança dormir. Esquece da Bíblia. A Bíblia tem lei, tem que ser obedecida, tem que ser seguida. Jesus querendo dizer para ele: tu é doutor, tu é advogado, tu entende de lei, mas a maior lei qual é? Está aqui, ó. Que a gente passa por cima, achamos que devemos passar corretivo, e com Deus não é desse jeito. Uma hora vem à tona. Então Jesus olha para ele e vai dizer: tu já sabe qual é a lei, então agora cumpra ela, obedeça a ela. A Jesus vai olhar para ele nesse mesmo texto, é a mesma coisa que ele
estivesse dizendo assim: olha, você acabou de falar da lei, você acabou de ler a lei. Ei, imagine Jesus dizendo assim: olha, você foi aprovado agora pela lei, você arrebentou na prova. Quem já fez prova aqui? Porque isso aqui é uma prova para ele. Jesus falou: olha, você tirou nota 10, só que tem um detalhe: você leu, você passou na prova, mas você precisa cumprir a partir de hoje. Só que o chicote não parou aí. O chicote ele continua. Por que continua? Olha o que acontece no versículo de 29. É isso que muita gente faz. Cuidado, hein? Olha, é o que muita gente faz. Ele, porém, querendo justificar-se a si, não se deve justificar. Aí Jesus disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha que ele não sabe ainda, né? Ele não sabe ainda, acabou de ler. Porém, querendo se justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Mas ele levou um chicote. Porque no 30 Jesus vai mostrar quem é o próximo dele. Vocês acharam que eu fugi do contexto do livro de Lucas, não é isso? Da parábola do samaritano? Eu estou dentro dele, não saí fora não. Aí Jesus olha para ele no versículo de número 30 e diz assim: e respondendo Jesus disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando o meio morto. E rapidinho Jesus mostrou outra lei para ele. Jesus olha para ele e diz assim: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Eu vou contar aqui agora porque tem um segredo nisso aqui. O homem descia da onde? Ele saiu da bênção para a maldição. Estava em Jerusalém, estava na bênção. Papai, segura aí. Porque tem muita gente que está na bênção e não percebe. Sai da bênção para a maldição. Sai, Jesus. Sai da posição da bênção para ir para o lugar de maldição. A Bíblia diz que esse homem estava em Jerusalém e ele sai, desce de Jerusalém para Jericó. Só que a minha Bíblia diz que Jericó estava amaldiçoada. Jesus falou: ai daquele que edificar Jericó. Lembra desse texto? Se alguém edificar, Jericó está debaixo da maldição. Então o homem está em Jerusalém, debaixo da proteção, da bênção de Deus. Ele se levanta e vai para Jericó. Aí começa a trajetória dele, porque ele sai de Jerusalém, lugar de destaque, lugar da bênção, para Jericó. Jericó está o quê? Amaldiçoada. É por isso que aconteceu na vida dele. Quebrou as pernas dele. E muita gente às vezes é quebrada as pernas por ele mesmo, porque saiu da posição daquilo que Deus colocou. Não saia. Se tiver alguém pensando em sair, não saia da onde Deus te colocou. Se Deus te falou: fique em Jerusalém, Jerusalém. Não saia: mas eu vou sair porque está assim, está assado, está desse jeito, a minha vida, não sei o que. É assim que nós fazemos. E Deus está falando para alguém: não saia de Jerusalém, não vá para Jericó. Eita, meu Deus. Não sai debaixo da bênção para ir para o lugar de maldição. Aleluia. Todo mundo pregar esse texto é fácil vir aqui e falar. Eu quero ver interpretar. A Bíblia diz que esse homem estava em Jerusalém e o que acontece nele dá uma louca. Ele sai de Jerusalém, vai lugar de maldição. E o que acontece com ele? Desceu um homem de Jerusalém e de repente ele caiu na mão de... É isso que acontece com aquele que sai da posição. E o que acontece? O ladrão, ele nunca rouba ninguém se ele não te observa. Então o ladrão estava observando ele. A primeira coisa que o ladrão fala, olha, ele vê se tu tem um celular bom. Se é ruim, ele diz: isso, essa miséria, nem um celular bom não tem. Olha no teu braço, vê um celular que ele já sabe que não é prova d'água. Ele vai: vou roubar isso aí para quê? No tempo de chuva, vai que eu estou usando esse de água. Aí então ele vai te observar se tu tem alguma coisa interessante para ele. Se tiver, ele diz: opa, tem algo que me interessa. Então mostra para nós que esse homem, ele tinha alguma coisa que agradou ao ladrão. Alguma coisa lhe chamou a atenção. O homem, ele descia de Jerusalém e ele está saindo da bênção para a maldição.
E todas as vezes que nós saímos da bênção, quem está nos esperando? Ninguém diz que é a maldição, está vendo? Não, sair da bênção para a bênção, vai. Eu conheço muita gente que saiu da bênção pensando que era bênção e viu que não era bênção, viu? Depois veio com o negócio, mas se a gente não tiver saído, ainda bem que se arrependeu. Aí a Bíblia mostra que esse homem, ele sai da bênção para a maldição. E é o que acontece com muita gente, que às vezes toma as decisões erradas. Saindo do lugar da bênção, mas aqui está desse jeito, aqui está assado, aqui essa é a reclamação dos crentes. Bota defeito em tudo, nada está bom. E começa a reclamar, até quando sai. Quando sai, acha que ainda está debaixo da bênção. E aí quando pensa que não, a maldição está em você. E ela te pega. Esse homem caiu na mão dos salteadores. E aconteceu, deixaram ele, roubaram tudo que ele tinha. E depois que roubaram, ainda deixaram ele como morto. Deixou ele em miséria. Deixou ele arrebentado, acabado. E aí o que vai acontecer? É isso que acontece no meio da igreja, no meio da irmã, do irmão. Sabe por que o que acontece? Existem pessoas que plantam. Talvez tomara que tu entenda o que é planta. E vai plantando. Só que na hora da colheita, na hora que está chegando a colheita, na hora que está aparecendo o fruto, aí ele faz o quê? Sai da posição. Aí Deus olha para esse tipo de crente e diz: não dá para investir nesse crente, porque planta chorando, planta se lamentando, planta gemendo, planta sem força, mas está plantando. Plantando, quando se fala, é compromisso, é obediência, é oração, é santidade. Sabe, igreja? Entenda. Então Deus tem hora que Ele olha para esse tipo de cristão e diz: poxa vida, plantou esse tempo todo, mas na hora que chegou a colheita, saiu da posição. Fica difícil Deus te abençoar. Vai ter que voltar para o final da fila de novo. E quando chega lá no final da fila, começa tudo de novo, plantando. Aí, quando chorou tanto plantando, quando vem a colheita, toma decisões erradas. E aí Deus diz: eu estou cansado de investir. Eu estava vendo até todo o teu sofrimento, a tua plantação, mas na hora da colheita, eu quero te abençoar. Você sai. É isso que, imagine Deus olhando para você toda vez que você vem aqui no culto, chorando, se lamentando, cheio de problema. E na hora que Deus vai te abençoar, tu sai da posição, pode voltar tudo de novo. Não pensa que tu voltando, aquilo que tinha, já Deus vai te entregar porque tu voltou. Não, vai voltar e começar tudo do zero, tudo de novo. E espero que não saia da posição, porque senão perde a bênção de novo. E a Bíblia vai contar acerca desse homem, e o que acontece com ele. Quer ver a prova? Olha o 31. Vai dizer que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, sendo sacerdote, vendo, passou. Esse sacerdote quem era? Ele era um pastor e ele nem se aproximou. Só que a Bíblia diz que também desce quem? Um levita. E quem era o levita no dia de hoje? Um cantor. E o cantor nem olhou para ele. E o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que esse cantor, ele observou, ele viu esse homem caído no chão, sim ou não? Ele viu ele caído no chão, ele viu ele sangrando, mas mesmo assim é como se fosse assim: não é comigo, então se vira. O problema é teu, não é meu. E foi embora. Passou de lado, foi embora. Só que a Bíblia vai dizer uma outra coisa. E passou quem? Um samaritano. Eu encerro aqui agora. Passou um samaritano. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu de íntima compaixão. Esse samaritano aqui, no dia de hoje, simboliza um ímpio. Esse samaritano, ele não era crente. Eu vou falar aqui para ver se vocês entendem. Esse samaritano, ele não era pregador,
esse samaritano ele não era cantor, não era levita. Esse samaritano, ele não vinha de escola bíblica. Esse samaritano, ele não era batizado, não tomava Santa Ceia. Está entendendo ou não? Esse samaritano, ele não era nada disso. Só que a Bíblia diz que esse samaritano também ele não era pregador. Mas o que acontece com ele aqui? Esse samaritano, ele tem algo que muitos crentes não têm. Muita gente que está dentro da igreja ele não tem. Esse samaritano tem. Todo mundo já sabe a resposta, mas talvez a resposta não é aquilo que tu está pensando aí. Ah, mas o samaritano ajudou. Claro, ele ajudou. Só que esse samaritano, ele tem uma emergência que tu não tem. Olha, a Bíblia diz, se tu ler, ele tem vinho, sim ou não? Ele tem óleo, ele tem coisas que a igreja às vezes não tem. Quando vê alguém caído, alguém precisando, alguém necessitado. E o que vai acontecer? Esse samaritano olha para ele. E aí agora tem de íntima compaixão por ele. E a Bíblia diz que ele levou para uma estalagem e cuidou muito bem dele. Eu vou dizer algo para alguém aqui através desse texto. É muito fácil você dizer que você é amigo do Espírito Santo. É muito fácil você dizer, olha, o Espírito Santo, ele está em mim. É muito fácil você dizer, eu estou cheio do Espírito Santo. Não é assim que todo mundo diz? Todo mundo acha que tem o Espírito Santo. É muito fácil você dizer que está cheio do Espírito Santo, mas você não se... Ai meu Deus, segura minha língua agora, porque vai doer, eu vou tirar o óculos. Você diz que tem o Espírito Santo, mas às vezes você diz assim, mas eu não me bato com aquele irmão. Eu não me bato com aquela irmã. Ah, eu tenho um espírito que o meu espírito não bate com o dela, não bate com o dele. Não é assim. Nós vimos aqui o pastor Levito cantou e vemos o samaritano. Era para o samaritano dizer assim, o meu também não bate com ele. A gente não somos das mesmas linhagens. É fácil, porque tem muita gente que a primeira coisa que diz, ah, mas meu espírito não bate com o dela. Sabe por que não bate agora? Para mim encerrar, sabe por que não bate? Porque não é o Espírito Santo, deve ser o espírito do diabo. Deve ser o espírito de Satanás. É por isso que não se bate um com o outro. Porque o Espírito Santo, ele é diferente. Ele tem o quê? Comunhão com todos. Ou não? Ele tem comunhão com todos. Eu encerro aqui a mensagem. Então cuidado quando você dizer que está cheio do Espírito Santo, mas